Foco aqui, preste muita atenção. O Trump já tem um controle total do Panamá. Ele já tem um controle óbvio do Alasca. Ele já tem um controle óbvio do Alasca, que é um estado americano. Então o Trump não tem nada a se preocupar que venha do Pacífico. O Trump já está de olho na Groenlândia. Já controlou a situação na Venezuela, ou está em desenvolvimento esse controle, mas esse controle já começou. Restam para Trump Colômbia, Brasil e Cuba. Por que o Trump precisa fazer isso? O Trump recebeu, obviamente, uma ordem muito clara de que, se ele vir a ser presidente dos Estados Unidos, ele precisaria parar o Putin, porque senão o Putin ia tomar toda a Europa. E a condição é: eu preciso primeiro fortalecer internamente os Estados Unidos, proteger ao redor dos Estados Unidos, que é a doutrina Monroe, que ganhou uma expansão maior em novembro do ano passado, e nós noticiamos isso aqui. A segurança nacional dos Estados Unidos precisa expandir a proteção dela para além do Caribe, e você percebe claramente essa movimentação do Trump em relação à Groenlândia e abaixo dos Estados Unidos em relação a Cuba, e fica claro assim que, se o Trump precisar dar uma resposta muito firme para a Rússia e China, ele está protegido. Ataque aéreo, o Trump já tem uma corrida espacial, um avanço muito maior do que os inimigos pensam que ele tem, ou que a própria imprensa pode noticiar. O Max comentou isso. Usem o site filmot.com, vocês vão ver o Max comentando sobre o que o Trump já teria de proteção do... Era o Iron Dome o nome? Ou era Golden Dome. Golden Dome. Então o Max, vocês procurem pela palavra Golden Dome, né, Max Cardoso falando sobre isso, vocês vão encontrar aqui no nosso canal. Então, por cima, o Trump está protegido. Se você olhar o mapa assim na sua frente, por cima o Trump está protegido. No Alasca, o Trump está protegido. No Panamá, o Trump está protegido. Restava para o Trump o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. O Trump tira a Venezuela da jogada, Cuba ainda continua no alvo, Rússia e China ainda tem Cuba, Colômbia e Brasil. Não tem mais o Chile, porque José Antônio Cássio vai tomar posse em março. Não tem mais a Argentina, por baixo ali da América do Sul. Resta para o Trump, para os Estados Unidos da América, Colômbia, Brasil e Cuba. Lembrando que quando o governo dos Estados Unidos da América foi capturar o criminoso narcotraficante Maduro, Nicolás Maduro, ele matou 30 membros do exército cubano e... Já achou aí? Turminha rápida, hein? Beleza. Deu pra perceber, né? A gente ouviu aqui. O pessoal em casa não ouviu, não. E aí o que acontece? Quando até me perdi aqui que eu tava falando. Desculpa. Nada, tranquilo. É o Bob and Bob. Grande tranquilo. Bob and Bob. Eu cheguei aqui declarando amor ao Bob and Bob. Até me perdi aqui agora que eu tava falando da... Sorry. Colômbia, Brasil. Colômbia, Brasil, isso. Então... O Trump matou soldados, capangas, né, de Cuba, e você não tem um único jornal lamentando a morte dos soldados, com muitas aspas, cubanos. Verdade. Só que isso é algo que a imprensa não tá prestando atenção, porque, uma, é burra, e segundo, porque não recebeu ordem nenhuma para falar disso. Chimpanzé, ou ele percebe algo e comenta, ou ele recebe a ordem e comenta. Para a imprensa esquerdista não arrancar os cabelos com a morte de 30 cubanos, é porque eles não receberam ordem para falar disso e nem sequer perceberam o quão grave isso é. Quando eu falo grave, eu não estou dizendo que é bom ou ruim, eu estou dizendo assim, é algo de extrema relevância. Você tem um país A, Estados Unidos, indo capturar um criminoso ditador na Venezuela, país B, e os capangas de Cuba, país C, protegendo o ditador do país B. Você tem um terceiro país envolvido com
30 baixas, 30 mortes. E ninguém gritou, ninguém reclamou. Ninguém. Você olha New York Times, você olha o Washington Post, ninguém tá arrancando os cabelos. Imagina só, o Trump foi chamado de ditador na época do Covid. Bolsonaro foi chamado de ditador na época do Covid. O Trump mata 30 soldados cubanos e ninguém chama de ditador. Ou seja, a ordem foi dada. Não pode criticar, deixa ele fazendo isso aí porque a gente precisa. Ou seja, o poder financeiro do Ocidente entendeu que sem Trump eles não conseguem parar o Putin. Eles estão deixando, eles não estão criticando, não estão falando nada. Você tem uma noticiazinha aqui, outra ali, tem um democrata que vem com termos técnicos aqui a colar, mas os chavões e clichês, ditador, fascista, acabou, morreu, não tem mais. O que isso significa e por que eu pedi para que você prestasse atenção? Porque a libertação do Brasil é alvo dessa estratégia. Eu não digo que o Brasil vai furar a fila. A fila, na minha percepção, até onde eu consigo ver, é Colômbia, Cuba e Brasil. Essa é a minha ordem. Até onde eu consigo ver, até aqui, os fatos futuros vão mostrar mais detalhes, mas a ordem que eu consigo perceber é Colômbia, Cuba e Brasil. Nesse ano de 2026, por que isso é importante? Porque nós estamos em ano eleitoral. Na Colômbia também. Exatamente. Mas aí o Petro não pode concorrer, acho que ele dança essa lá. Então, aí que vem um grande ponto, Lacó. E se pudesse, perderia, eu acho. Mas aí que vem um grande ponto. A nossa audiência, os nossos empresários, os nossos políticos, sabem disso? Não. Sabe quem sabe disso? O povão mais simples que está nos assistindo. Por quê? A imprensa não vai fazer esse tipo de análise que eu estou fazendo aqui como um bom dia. Isso aqui nem é análise, eu tenho muito mais coisa para falar sobre isso. E sexta-feira nós vamos fazer uma live exclusiva, eu e o Max, vamos falar sobre isso lá na Academia Conservadora, em detalhes. Isso aqui é um bom dia. A gente tem detalhes sobre isso na sexta-feira para falar o porquê que nós precisamos nos movimentar e entender isso. Esse é só o meu bom dia. Daqui eu passo a bola para o Max, para o Ramagem e o Lacombe continuar dando bom dia para a turma. Mas só para entender, não estou falando aqui de 72 horas, de tic-tac, estou fazendo uma análise aprofundada sobre o cenário. Groenlândia, Cuba, Colômbia, tudo isso é de interesse do brasileiro nesse exato momento. O povo brasileiro precisa entender o que está acontecendo, porque todos nós já sabemos que não podemos contar com os políticos brasileiros. Magno Malta ficou sozinho, se eu não me engano, com Hélio Negão, Isalci, alguns outros políticos lá, que ainda não é político, né, mas vai se candidatar, o grande Sebastião Coelho, que fez uma carreata no domingo. Os políticos não querem saber de se meter em nada relacionado ao Bolsonaro, que ele morra e eles só querem ser reeleitos. Só isso. E eu não estou fazendo aqui juízo de valor, tá? Eu não estou dizendo assim, canalhas. Não, isso aqui é juízo de fato. Eu quero que alguém me apresente algum dado que discorde desse fato. Para dizer, não, Alan, isso aqui não é fato porque você faltou com essa informação. Eu quero que alguém me diga. Né? De novo, o juízo de fato isso aqui é uma caneca ou não? Né? Políticos não estavam na carreata que o Sebastião Coelho fez no domingo pelo Bolsonaro. Dá para contar em menos de uma palma de uma mão quais políticos estavam lá. Então isso é um fato. O Magno Malta, com Hélio Negão e outros, somam aí 2 ou 3 políticos que estavam na frente da superintendência da PF pedindo a Deus pelo presidente Bolsonaro. Isso é um fato. Os outros políticos estão passeando, curtindo a família, de muleta, em recesso, e o Magno Malta de muleta. Então assim, isso é um fato. Não adianta brigar comigo, não adianta fazer corte disso aqui, mandar no grupo dos deputados, que eu sei que eles fazem isso, né? Lá o Alan dos Santos acabando com vocês. Eu não estou instigando ninguém a nada. Eu só estou narrando fatos, e se alguém tiver fatos para apresentar, o Lacombe vai ter todo o prazer do mundo de mandar o link para vocês vêm aqui e se defendam. Isso é uma obviedade. Então, a única preocupação que nós temos que ter agora não é com os políticos, é só com o Bolsonaro e as vítimas do 8 de janeiro, e a solução não virá do Brasil e dos nossos políticos. Desculpa ter prolongado meu bom dia. Nada,
Então a gente viu claramente a explanação de Alan dos Santos, né, com muita profundidade. E é isso que eu penso. Antes mesmo dele ter falado tudo isso, o pensamento dele, eu já sei que isso está acontecendo. O Donald Trump, os Estados Unidos, eles não colocaram seu exército de bilhões e trilhões de reais ali no Caribe simplesmente para tirar somente o Maduro do poder. Eu sempre falei isso desde o início. Quando os primeiros navios estavam em direção ali ao Caribe, eu falei, isso não é só para a retirada de Maduro. Isso tem uma coisa mais a fundo. E realmente é isso que ele fez, essa explanação política. Falou agora. É para atingir Venezuela, de Maduro, Cuba, é um efeito dominó, né? Atingir Petro, da Colômbia, e também chegar na Nicarágua e chegar aqui, principalmente na Groenlândia, também no Brasil. Entendeu? Que o Brasil é a peça-chave do tabuleiro, né? Do tabuleiro alimentício, né? Você vê que as carnes, suco de laranja, muitos outros produtos, eles são fornecidos para a Europa e para os Estados Unidos, para todo mundo, até para a China. Então, o Brasil é o alvo. O Brasil é o alvo desta mudança. Então, esse exército todo espalhado ali não é somente para tirar Maduro. Para tirar Maduro, tu manda um pessoal aí armado e retirava o Maduro. Não é tão fácil assim como eu estou falando, mas não precisa do exército americano encostar ali os seus aparatos de guerra para retirar Maduro. Entendeu? Isso é uma coisa lógica. Ele não colocou todo esse aparato americano ali, dos seus exércitos americanos, para retirar Maduro, porque isso é um desperdício de dinheiro. Isso é uma exibição, um filme de Hollywood. E não foi isso, não é isso que o Trump e o Marco Rubio estão fazendo. Eles estão fazendo uma limpeza na América do Sul, né? E que chega até no Irã. Eles estão agora invadindo o Irã para libertar o Irã da mão daquele comunista. Então, é uma coisa muito mais ampla, é uma atividade de médio e longo prazo, e que vai, ou seja, já está com o seu canhão voltado para o Brasil, para esse governo agora. Isso está acontecendo em vários países, a direita está tomando conta, né? A Argentina, o Chile, vários outros países, eles vão ser todos de direita. Essa é a proposta desses poderosos que estão por detrás do Trump. Existe um poder oculto que está por detrás de Trump e que está fazendo essa novelinha da vida real, que é real. Entendeu? Então não adianta o governo de esquerda aqui do Brasil, juntamente com o Foro de São Paulo, eles ficarem se esperneando, porque os dias deles estão contados. Ele está tirando o petróleo, né, da Venezuela, das mãos desse grupo, está enfraquecendo Cuba, já fazendo acordo com Petro da Colômbia e já está pressionando aqui no Brasil. Só que esses homens, como acontece no Irã, eles não largam do osso. Eles não largam do osso e vão até o último dia, até o último momento, como o presidente de Cuba acabou de declarar ainda há pouco, e ele não vai sair da ilha de Cuba até a última gota de sangue, ou seja, ele vai morrer por causa disso. Eles não fazem acordo, eles não obedecem, eles mentem, eles são desse tipo de gente. Entendeu? Então essa operação dos Estados Unidos é bem ampla, e que o Brasil está envolvido também. Isso parece até uma profecia bíblica, né? Isso não está acontecendo por acaso. Eu sou um estudante mestre em teologia, eu sei que isso existe, está escrito na Bíblia. E está acontecendo como se fosse uma espécie de profecia já dita há muito tempo atrás pelos profetas. Então, esse movimento todo dos Estados Unidos aqui na América do Sul, América Latina e até em outros países do outro lado, já estava descrito no final dos tempos da Bíblia. Então, o que Alan dos Santos está falando foi o que eu sempre falei, sempre acreditei, e ele colocou aqui com dados mais precisos, que ele fica o dia inteiro, né, noticiando. Ele é um repórter muito bom, muito profundo, e tem falado muitas verdades aqui que a imprensa brasileira e até de outros países não falam.
Então ele está de parabéns, ele é um profissional muito capaz e esforçado e está muito antenado e muito à frente de muitas pessoas. Então é isso que está acontecendo, é uma mudança de regime, não somente na Venezuela, mas em todos esses países, né, vão ter que se converter aos Estados Unidos. Fora disso, serão arrancados. Então, Alexandre da Medicine News ajuda a chegarmos a 50 mil inscritos, compartilhando esse vídeo para um amigo, até mesmo inimigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso